E aí galera da arquitetura, hoje eu e meus colegas vamos falar um pouco a respeito sobre o estilo de arquitetura conhecido como brutalismo. E aí galera, beleza? Bom, eu sou o Rodrigo Eu sou o Eduardo. e hoje a gente vai falar sobre o brutalismo, né? Que foi um movimento arquitetônico que é muito conhecido, né, pelos próprios arquitetos. E bom, o nome brutalismo, ele é um termo francês que significa concreto bruto, né? E quem foi o responsável, o grande responsável, né, para esse movimento poder acontecer foi o próprio Le Corbusier, né? Que ele aplicou pela primeira vez na Unité d'Habitation, eu acho que assim se fala, lá na França, na década de 46. Embora muitas pessoas não conheçam esse estilo de arquitetura, o brutalismo ele é muito utilizado em obras por todo mundo. Mas ele não é formado por sua estética, ele é mais pelos seus pilares e em volta da sua ordem. Ou seja, ele não é ligado a formas geométricas, essas coisas. Ele é mais voltado à sua organização. Contanto que esteja organizado, para eles estava tudo certo naquela época. Então, apesar das características visuais no estilo, né, esse início se deu, né, pelo começo do século XX, né, e foi uma derivação dos movimentos moderno e também minimalista, no contexto pós-guerra europeu, né, porque estava em período de guerra. E bom, o diferencial é que o ponto de partida não são conceitos artísticos, e sim a necessidade e a função de obras. Quer dizer, por se tratar de concreto e derivados, era um negócio que estava mais voltado para a própria estrutura do que pela questão artística. E embora esse brutalismo, como eu já disse, ele não é muito utilizado, ele serve de uma espécie de inspiração para todo mundo. Ainda mais em comércios, residências. Era um toque a mais que dava a construção naquela época. O estilo ele foi muito utilizado, mais ou menos na década de 80. Mas ele acabou sendo uma fonte de inspiração a mais para muitos arquitetos um pouquinho depois, mas acabou morrendo. A arquitetura que faz uso extensivo do concreto aparente, dos volumes puros e dos Ger maciços que até agora eu não sei o que é. E não oculta a função das estruturas e dos serviços. A arquitetura brutalista foi um movimento arquitetônico desenvolvido por arquitetos modernos em meados das décadas de 50 e 60. O brutalismo desenvolveu-se a partir de uma radicalização de determinados preceitos modernos. Apesar de hoje ser chamado como movimento, não se constituiu efetivamente de um projeto coletivo com ideais comuns. É válido destacar que a arquitetura brutalista ela não foi uma arquitetura que foi aplicada somente em edifícios, mas também em residências, utilizando os mesmos preceitos estruturais, né? E assim foi possível garantir um ar moderno nas construções, de tal forma que as casas pareciam ser perfeitamente moldadas. Assim como o cômodo dos imóveis, ele é disposto de facilitar a utilização do espaço. E para aqueles que estão desde o início do vídeo pensando assim, brutalismo deve ser uma arquitetura brutal? Não tem nada a ver com isso. Uma das principais características é a sua simplicidade, a sua suavidez nas construções, de maneira prática e rápida. Ou seja, não tem nada a ver do que você estava pensando. Mas se você achou que o vídeo era disso, pode deixar o seu gostei e favorito, mas não vai ter nada disso aqui hoje, eu acho. Deixa o like, galera, pra gente poder dar continuação. Baixou o youtuber. Bom, galera, agora eu vou falar um pouquinho do nosso querido japonês Kenzo Tange. Ele nasceu em Osaka em 4 de setembro de 1913, porém morreu em Tóquio no dia 22 de março de 2005. Foi uma data bem triste para ele. Foi um arquiteto urbanista japonês vencedor do prêmio Pritzker. Tem que falar de novo. E ele foi o vencedor do prêmio Pritzker em 1987. Ele obteve o seu diploma em 1938, quando estudava na Universidade de Tóquio. A partir dessa data, ele começou a trabalhar com Cuneo e prosseguiu seus estudos nas áreas de planejamento urbano, obtendo um mestrado, começando depois a lecionar como professor assistente de arquitetura.
após uma formação suplementar como engenheiro em 1963, ou seja, o cara foi os dois, galera. Além de engenheiro, ele também teve sua participação em design. Seu professor de engenharia urbana na Universidade de Tóquio, no cargo que ocupou até 1974, um pouquinho antes de morrer. Bom, galera, do nosso querido Kenzo Japa, uma das suas principais obras é o edifício do governo metropolitano de Tóquio, onde até hoje se habita o governo metropolitano de Tóquio e governa as regiões especiais da cidade, tipo vilas e aldeias, que compõem a metrópole de Tóquio como um todo. Localizado em Shinjuku, foi construído em 1991, com 48 andares. O edifício é construído por um complexo de 3 estruturas. Mais alto e mais destacado dos 3 é o Tóquio Metropolitan, principal edifício, o número 1. O arquiteto que vamos falar já para fechar o vídeo com chave de ouro é o Tadao Ando, né? Que ele é um segundo arquiteto japonês que estamos apresentando para vocês, que ele foi professor emérito da Universidade de Tóquio. Ele foi premiado no ano de 1995 com o prêmio Pritzker, a maior distinção formal para um arquiteto. E bom, no início da sua carreira, né, o Tadao Ando ele foi responsável por projetar uma residência pessoal em Sumoyoshiku, lá em Osaka, no Japão. Se chama a Casa Azuma. E particularmente eu gostei bastante de pesquisar sobre ele, e se eu seguir na arquitetura acho que vai ser em cima desse partido arquitetônico que eu vou trabalhar. Básico, com concreto, pra mim é o melhor. Sim. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já pode deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. E deixa aí nos comentários se você quer vídeo de algum outro tipo de arquitetura, modernista, barroca. A gente traz, ou não. Isso aí. Falta pouco pra gente bater 1 milhão de inscritos. Então, E é isso aí. A meta é até o fim desse ano chegar a 1 milhão. Exatamente. Meio milhão de like aqui, galera. Se inscreve nas nossas redes sociais aqui, ó. Edu Silva 6, Digo X. E é isso, galerinha. Valeu!